Amparo é um aprazível distrito agrícola de Nova Friburgo que preserva antigas residências e casas-sedes de fazenda de café do período do Império. O Circuito Amparo é considerado o melhor destino de turismo rural de Nova Friburgo, graças a uma parceria iniciada em 2015 com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, o SEBRAE, e a Associação de Amigos e Moradores de Amparo. Sou Fernanda, presidente aqui do Circuito Amparo de Turismo Rural. Nós somos uma associação, de empresários e produtores que trabalham como uma das principais atividades o turismo. Atualmente nós somos 17 empresários, nós começamos com um grupo bem menor, o circuito começou há 8 anos atrás, quando alguns empreendedores da localidade procuraram o SEBRAE, a Prefeitura e a Associação Comercial, e aí foi desenvolvido um trabalho de mapeamento dessas propriedades, depois toda uma identificação, um trabalho juntos a cada um do que poderia ser desenvolvido como experiência, precificação, preparação de todo o empreendimento para receber. Após esse trabalho, a gente trabalha com material gráfico, faz um vídeo e aí o circuito foi lançado. O circuito ele só funciona de forma agendada. Então nós temos um receptivo, que é a nossa guia Zayane, que recebe todas as informações e ela faz os agendamentos com as propriedades. Por que isso? Porque somos propriedades pequenas, todas as propriedades são as nossas casas, então para receber a gente precisa de um agendamento, a gente não está aberto, disponível todo dia para receber. E também a gente tem a preocupação de não conflitar grandes grupos para que o atendimento possa ser de qualidade, para que o circuito possa continuar se desenvolvendo como um lugar bucólico, um lugar de família, com todo o trabalho bem feito, personalizado. Então a gente tem muito esse cuidado no receber. Atualmente a gente está desenvolvendo um trabalho agora que é Caminhando pela História de Amparo, então a gente vai estar lançando a primeira rota que a gente vai estar fazendo, Rota de Tiradentes, que faz parte aqui da história de Amparo. Então assim, tem muita coisa bacana que o circuito faz. Nós somos muito unidos, somos um grupo muito bom de empresários e todos buscando o melhor para o nosso distrito. Amparo é um distrito muito importante para a cidade, toda a sua história, toda a sua colonização, e o turismo só vem trazer isso, o fortalecimento desse distrito e assim, fortalecimento de cada propriedade. Então assim, é um circuito que tem trago um resultado muito positivo. Através da associação a gente consegue organizar todas as ações, a gente consegue manter os empresários unidos, manter todo o funcionamento do circuito e cada vez melhorando mais. Cada vez mais a gente está buscando aí o desenvolvimento. Agora saiu um decreto da Prefeitura reconhecendo uma área aqui de Amparo como um parque municipal, foi decretado como um refúgio da vida silvestre. Então em 2025 a gente vai começar a operar essa área, que vão ter trilhas, vão ter visitação, a gente vai ter uma sede nesse refúgio, tudo em parceria com a Prefeitura. Então acho que tem muita coisa boa para acontecer aqui no circuito e assim, eu acho que as coisas quando são trabalhadas de uma forma profissional, a gente consegue ter um resultado bem bacana e é isso que a gente busca, o melhor desenvolvimento do distrito através do turismo. Além do contato com a natureza, o visitante pode comprar produtos locais como cachaça, licor, goiabada, rapadura, produtos orgânicos, laticínio e artesanato. Um dos pioneiros da Associação de Moradores é Valtair Maia, que sempre estimulou os produtores locais a participarem do circuito turístico, um verdadeiro embaixador de Amparo. Valtair, você é um dos precursores aqui do circuito turístico de Amparo. Hoje está muito mais profissionalizado, mas você foi um dos idealizadores desse projeto. Como é que foi no início? No início eu era o presidente da SAMAN e eu via assim, os outros circuitos e achava que Amparo merecia ter também algo que trouxesse algum turista para cá. E aí a gente resolveu a criar em Amparo o circuito de turismo rural. Isso foi em que ano? A gente começou em 2012 e tivemos várias tentativas, a gente não tinha experiência nenhuma de como agir, E até que a Cianf, a Cianf nos deu uma força, mandou alguém para nos orientar, e depois entrou o SEBRAE, a Cianf
pediu ao Sebrae que nos auxiliasse. Depois que o Sebrae entrou, a gente conseguiu ir tocar em frente. Assim, de vez em quando a gente desanimava, mas o Sebrae vinha e dava uma força e tal, mostrava para a gente que a gente tinha potencial. E no início, muita gente aderiu. Mais de 30 propriedades aderiram, depois alguns desistiram. Mas aí os que ficaram estão bastante atuantes e a gente tem conseguido receber bastante turista. Quase todo final de semana tem 2, 3 grupos aqui e está funcionando legal. Tem muito a melhorar ainda. A gente pretende ainda fazer o circuito de amparo ainda bem melhor, mas já está funcionando. E você sabe dizer quantos associados tem hoje no circuito turístico? Quantas pessoas... Propriedades. Você sabe dizer assim? Você não sabe, não. Eu acredito que hoje nós devemos ter umas 20 propriedades que uns participam mais diretamente, outros menos. Mas temos umas 20 propriedades aí participando do turismo. Fora que? Fora restaurantes, né? Restaurante tem muitas, por exemplo, fábrica artesanal de goiabada, de queijo, de várias coisas que o turista vem e tem uma vivência ali, de ver como fabrica a goiabada, ver como fabrica um queijo, né? E a cachaçaria, por exemplo, ali tem uma experiência muito grande que eles fazem lá da fabricação de cachaça. Temos 2 restaurantes que atendem os turistas e tem bastante coisa que, assim, bastante atrativo com que faz a gente se interessar pelo amparo. O Sítio das Perobas em Amparo é um dos roteiros turísticos para se vivenciar a produção da genuína cachaça de alambique. O empresário e engenheiro agrônomo amparense Renan Dias Foli produz a cachaça atrás da pedra, além de licores variados com frutas produzidas no próprio sítio. Renan, então vamos começar pela a história da sua família. Você tem Foli e Alves da Costa, que são 2 famílias tradicionais aqui de Amparo. Fala um pouquinho desses 2 lados aí da sua família. Então, Janaína, aqui no sítio, que pertenceu ao meu bisavô. Meu bisavô ele era da família Alves da Costa, ele era um grande produtor de café aqui na região, produzia nesse sítio e em outras propriedades aqui em volta. Também teve uma produção grande de laranja também na mesma época. E quando os meus avós se casaram, ele deu esse sítio aqui para minha avó e para o meu avô. E aqui eles fizeram a vida, sempre viveram por aqui, criaram os filhos aqui nesse espaço e foram agricultores a vida toda aqui também. Então já está em várias gerações, né? Já sim, eu sou a 4ª geração. Essa é a 4ª geração. Então Alves da Costa, no caso, era a família da minha avó, e Foli, a família do meu avô, os meus avós paternos. E os Foli também tinham propriedade aqui em Amparo? Os Foli também eram agricultores, também próximo daqui era a propriedade deles, com lavoura também, com criação de animal. Certo. E aí, como é que foi essa história da cachaça, de vocês passarem a produzir cachaça juntamente com outros produtos agrícolas? Então, a história da cachaça ela é mais recente, ela começou tem 18 anos. Aqui no sítio, a princípio, o meu avô seguiu com o café, que era o que o sogro já produzia. Depois ele diversificou até por uma necessidade, né, numa época que foi obrigado a cortar os pés de café para melhorar o preço nessa época, e ele partiu para outras lavouras, tinha inhame, tinha batata doce, tinha aipim, tinha fruta, tinha muita fruta, laranja, tangerina, teve um pouco de hortaliça também, teve gado também, e meu pai e meus tios participavam, ajudavam nesse processo, e há 18 anos atrás o meu pai encerrou as atividades dele como dentista, e ao fechar o último consultório dentário dele, ele resolveu que ia fazer cachaça, e escolheu esse local aqui no sítio, né, atrás da pedra, por isso o nome da fábrica. E nesse espaço ele ficava com familiares, com amigos, se distraindo. Meu pai não pensava em ter um negócio, era apenas um hobby para ele. Mas aí quando meu pai começou esse hobby, foi sempre me influenciando a estar perto, a participar com ele desse trabalho aqui, e aí eu fui me interessando pelo sítio, pela agricultura, pela produção de cachaça, e despertou em mim uma grande paixão em volta de todo esse trabalho. A princípio fui fazer alguns cursos
para conhecer mais esse processo de forma profissional. Então fiz curso de produção, padronização, análise sensorial, envelhecimento, produção de blends, produção de licores também, que é o nosso conhecimento do dia a dia aqui na fábrica. E além disso, vi a necessidade também de outros cursos para esse conhecimento estar de forma mais forte aqui o tempo todo. Então me formei também em técnico agrícola, sou responsável técnico aqui da fábrica graças a esse curso. Também me formei gestor ambiental para fazer uso dos subprodutos que a gente tem aqui. E mais recentemente também me formei em engenheiro agrônomo para trazer mais conhecimento para a fábrica e para o sítio. Como é que é o esquema de visitas, de grupos? Você está vinculado com a questão do circuito turístico de Amparo, né? Mas fora o circuito você recebe também visitas de grupos? Como é que é? Então, aqui a gente é associado ao Circuito Amparo de Turismo Rural, faço parte da diretoria também, há bastante tempo estou lá, acredito que uns 7 anos eu faço parte do circuito, e nós recebemos através deles cerca de 300 pessoas por mês, que vêm principalmente através de excursões. Então são grupos do Rio de Janeiro, de Niterói, da Baixada, que vêm aqui conhecer o nosso processo. Além do circuito, a gente recebe também famílias, pessoas que se interessam em vir sozinhos aqui conhecer a fábrica. Geralmente é um público que gosta de cachaça, que gosta desse nosso trabalho, que procura e vem aqui diretamente. Então você recebe público menor, mas sempre com reserva, né? Sempre com reserva. Pra chegar a bater aqui, eu quero conhecer, com reserva. Sempre com reserva. E fora do circuito de amparo, como é que as pessoas fazem a reserva através do Instagram? Através do Instagram, tem lá o nosso número de WhatsApp, ou pelo direct também no Instagram, consegue falar com a gente e agendar. Então, no nosso turismo, a gente recebe os visitantes, a gente sempre conta a história do sítio, contamos como que é o processo de produção da cachaça também, explicamos cada etapa, mostramos aqui os ambientes da fábrica, e aqui na nossa fábrica a gente produz em torno de 10 mil litros de cachaça por ano, por safra, e todo esse trabalho de beneficiamento, a partir da moagem da cana, fermentação, destilação, envelhecimento, envase, produção de licores, tem 3 pessoas que trabalham aqui na fábrica. Essas 3 pessoas sou eu, minha mãe e meu pai. Então é um trabalho totalmente familiar, é a gente que faz todo o processo, é uma paixão que nós temos em comum. E além de nós 3, né, nós temos aqui no sítio também o seu Celso, que nos ajuda aqui no cultivo da cana, das frutas também, todo o manejo com a agricultura. Ele participa também ativamente com a gente nesse processo. Vamos conhecer o processo de fabricação da cachaça Atrás da Pedra em todas as suas etapas. Renan, a cachaça Atrás da Pedra, ela faz todo o processo de fabricação, né? Desde o plantio da cana até a fase final, né? Porque a gente sabe que tem cachaças que você compra a cachaça já pronta, né? O blend, e aí depois que você envelhece em barris, né? Dá o seu toque. Mas não, a sua você parte desde a plantação da cana, né? Exatamente, Janaína. Aqui no sítio a gente faz toda a produção desde o início, a gente planta a nossa cana aqui no sítio, nós compramos um pouco de cana de fora também para complementar essa produção, e ela chega aqui nesse ambiente, que é a área de moagem. Aqui a gente extrai o caldo de cana nesse equipamento, em seguida ele segue naquela caixa de inox, que é o decantador, para retirar qualquer bagacilho, qualquer impureza que tenha nesse caldo, e a partir daí ele segue para a área de fermentação. Aqui nesse ambiente, além da gente extrair o caldo de cana, nós também temos como subproduto o bagaço de cana, que segue por aquela esteira e cai lá na caminhonete, e é um subproduto da produção da cachaça. Então esse bagaço ele retorna para a nossa lavoura como adubo.
Então esse aqui é um canavial que a gente está cortando essa semana, terminando de cortar. Então aqui é o restinho de cana. E, como expliquei, após a moagem, o bagaço de cana ele retorna para a nossa lavoura como cobertura morta. Então ali ele vai se decompor e vai transformar ali em nutrientes para o canavial. Então são nutrientes que estão retornando para a lavoura. Além do bagaço de cana, a gente também devolve o vinhoto, que é um outro subproduto nosso, como fertirrigação. Então a gente faz uma irrigação nos nossos canaviais com esse vinhoto. Então essa aqui é a área de fermentação da nossa fábrica. Aqui dentro a gente faz a padronização do teor de açúcar nessa dorna da esquerda. Ali a gente ajusta com água até um teor de açúcar padrão. Aí dentro está com o mosto, que a gente chama, que é o caldo de cana após ser padronizado. Em seguida a gente vai passando lentamente para essas dornas da direita, que são as dornas de fermentação. E dentro dessas dornas tem as leveduras, que são fungos que a gente multiplica aqui no sítio mesmo. E essas leveduras consomem o açúcar do caldo de cana e transformam em álcool. Então esse é o processo da fermentação alcoólica. E essas leveduras são totalmente caipiras, são multiplicadas aqui no sítio, então elas carregam um terroir, uma característica nossa, própria. Nas dornas de fermentação, essa é a ação das leveduras. As leveduras elas estão consumindo o açúcar do caldo de cana, transformando em álcool, e essas bolhas são referentes à liberação de gás carbônico. Também é um subproduto dessa fermentação alcoólica. A nossa fermentação ela é lenta, nós usamos pouca quantidade de levedura nesse processo, justamente para ser lenta, para produzir sabores e aromas bons que nos interessam, e ao final de 40, no máximo 48 horas, esse processo está finalizado e a gente segue para a próxima etapa, que é a destilação. Então, finalizada a fermentação que ocorre naquela sala ali de dentro, que é a sala de fermentação, o vinho, que é o caldo de cana, o mosto, depois de fermentado, ele desce por essa tubulação, vem aqui para o alambique. Aqui a gente aquece, aqui o vinho de cana está fervendo aqui dentro, a gente consegue acompanhar o processo por esse visor. O vapor está subindo aqui nessa coluna, passando por esses pratos, são pratos abafadores. Eles seguem lá por cima, seguem pela longa, e naquela caixa de inox que está lá atrás, lá é o condensador. E lá o vapor vira líquido e a cachaça cai ali na caixa de recepção. A Janaína falou sobre o cobre, que o alambique é feito dele. O cobre, ele mais do que um simples material para a confecção de um equipamento, ele é um ingrediente importante para a cachaça. Então tem reações químicas que ocorrem entre o vapor da cachaça e o cobre que trazem sabores e aromas bons para a cachaça, principalmente aromas, com a retirada de compostos sulfurados, retirada de enxofre desse vapor. Então todos os destilados de qualidade, mundo afora, não só a cachaça, mas o uísque, o conhaque, o rum, a vodka, de qualidade, são destiladas em alambiques de cobre. Então ele tem uma importância muito grande nesse processo. E só para lembrar na imagem, né, porque aqui a gente tem o calor vem da madeira, né? O aquecimento do nosso alambique é por fogo direto. Ele é importante
importado o alambique? Não, brasileiro, Brasileiro? produzido em Minas, Santa Efigênia, é a marca mais tradicional de fabricação de alambiques. Claro que alambiques são produzidos em todos os lugares do mundo, mas com esse formato mais voltado para cachaça, é só Brasil. Porque cachaça, para se chamar de cachaça, só pode ser produzida aqui, né? Mas tem bastante tecnologia em volta desse equipamento aí. Renan, então a gente já está assim na fase final da cachaça, né? Agora, a gente sempre ouve falar que quando ela começa essa depuração, você tira a cabeça e o rabo. Então explica pra gente o que é isso. Então, nesse processo de destilação, né, como eu expliquei para vocês, que ele começa ali no alambique de cobre, então o vapor sobe lá naquela coluna, desce nesse cano aqui também de cobre, essa caixa de inox é o condensador, aqui dentro tem uma serpentina com água circulando, então esse vapor vira líquido e a cachaça está saindo aqui. O que é a cachaça de cabeça, Janaína? A cachaça de cabeça ela é a primeira cachaça que sai do alambique. Então, de acordo com a técnica, a gente tem que retirar essa cachaça, a gente não pode usar, e geralmente é em torno de 1% do volume de vinho que entrou no alambique. Então a gente tem que saber exatamente quantos litros de vinho entraram para a gente poder fazer esse corte da fração cabeça. Hoje entraram ali 450 litros, nós tiramos de cabeça 4,5 litros. Essa cachaça que está saindo aqui já é a cachaça de coração, que é a cachaça que a gente vai usar, que vai para o nosso produto final. E a última cachaça que sai do alambique é a cachaça de cauda, que também vai ser descartada desse processo. Por que a gente não utiliza a cachaça de cabeça e cauda? Porque elas têm um cheiro forte, um cheiro desagradável, um gosto também ruim e compostos químicos que fazem mal, que dão a ressaca. Então, por isso, separar. A cauda, quanto por cento da cauda? Também 1%? Então, a cauda a gente acompanha com esse equipamento aqui, que é o densímetro. Ele mostra o teor alcoólico da cachaça. Uhum. Então, o tempo todo da destilação, a gente vai monitorando esse teor alcoólico. E em torno de 40% de teor alcoólico, abaixo disso, é a cachaça de cauda. Ah, tá. Só que isso que eu falei para vocês de cabeça e cauda, esse corte, é o que diz a técnica. Além disso, né, para nos ajudar nesse processo, a gente usa também o sensorial. A gente usa a máquina humana. Então, aqui do lado desse tanque sempre tem uma taça. E quando a gente tira aqui esse 1% de cachaça de cabeça, que hoje foi 4,5 litros, a gente coloca um pouquinho na taça, sente os aromas dessa cachaça. Então, se ela ainda tiver compostos que são característicos da cachaça de cabeça, a gente retira um pouco mais. Como são esses compostos? Remete ao metanol e também aos acetaldeídos, que são as acetonas. Então, tem aquele cheiro que lembra acetona de unha. Então, ainda tendo, a gente retira um pouco mais. Da mesma forma com a cauda. Quando está ali em torno de 45%, a gente começa a monitorar na taça. Tem um cheiro característico de cauda, que a gente já conhece, ou a cachaça ficou turva, ficou esbranquiçada, a gente vai fazer esse corte antecipadamente também. E depois, né, a gente faz uma análise em laboratório e essa análise confirma que os nossos cortes foram feitos da maneira correta. Renan, então aqui é a sala de envelhecimento da cachaça. Quais são os tipos de madeira que você trabalha? Estou vendo que é bem variada, né? Castanheira, carvalho, amburana, né? Então, depois da nossa destilação, a cachaça a princípio ela segue para esses tonéis de inox,
O inox ele é um material inerte, então a cachaça permanece incolor neles. E depois de um tempo, depois de no mínimo 6 meses, a gente engarrafa como cachaça prata, que é incolor, ou a gente vai transferir para esses barris de madeira aqui. Hoje a gente só engarrafa a cachaça nos barris de carvalho, que é a maioria dos barris que a gente tem, mas já estamos também envelhecendo cachaça no barril de castanheira, que é o caso dessa aqui. Também no barril de amburana, nós temos 2. E futuramente a gente vai lançar essas 2 cachaças. Então, por enquanto, elas estão aqui pegando os atributos da madeira, né? Cor, sabor e aroma, e em breve a gente vai lançar. Essa cachaça que fica no barril de madeira, ela fica no mínimo 1 ano até 1 ano e meio, pegando esses atributos. É isso que eu ia perguntar, esse período, né? Entre 1 ano e 1 ano e meio. E ela então é bem mais cara, né? Ela é mais cara, porque o barril é caro, tem evaporação também, e o tempo que ela vai ficar aqui. Né? Então ela é uma cachaça um pouco mais cara por conta disso. Certo. Então quando a gente vai comprar uma cachaça, como é que a gente sabe que é uma cachaça que não foi assim maturada e foi maturada? Como é que ela vem no rótulo? Então no rótulo geralmente vai vir escrito que é uma cachaça armazenada em uma determinada madeira ou envelhecida. A cachaça envelhecida ela garante que ela ficou por um tempo específico ali na madeira, no mínimo de 1 ano. Tem as cachaças premium também, cachaça extra premium, então são cachaças com mais qualidade sensorial. Mas sempre bom estudar a qualidade, história, saber de onde veio e dar preferência para as cachaças de alambique, né, que é o caso da nossa produção. Que na cachaça de alambique tem a separação da parte nobre, que é o coração, que é o que a gente comentou antes, a coisa que a indústria não faz. As cachaças industrializadas, que são produzidas em colunas de destilação, não fazem essa separação de cabeça, coração e cauda. Ah, isso eu não sabia, né? Então E como é que eu vou saber que a cachaça é de alambique? Ela tem que vir assim, naquela descrição? Você tem que ler isso? Então, recentemente, isso é bem recente, tem pouco mais de 1 ano, saiu uma normativa do MAPA, do Ministério da Agricultura, permitindo que os produtores de cachaça de alambique coloquem essa informação no rótulo. Então isso é bem recente, alguns produtores ainda não têm, porque já tinha rótulo pronto, mas futuramente isso vai estar em todas elas, vai ser um dizer obrigatório no rótulo, né? Qual a diferença, por exemplo, de uma cachaça envelhecida em madeira de carvalho, de castanheira e de amburana? Mais ou menos assim, uma fica mais forte. Qual a diferença assim? Então, cada madeira ela vai passar uma característica sensorial diferente para a cachaça. A cachaça, historicamente, ela usa muito os barris de carvalho. As pessoas, sempre que falam de uma cachaça envelhecida, se lembram do carvalho. Mas existem mais de 30 madeiras que podem ser usadas nesse processo, que já são legalizadas para esse fim. E o carvalho ele é uma madeira de clima temperado. O Brasil não produz carvalho, só a Europa ou Estados Unidos. Já a castanheira, amburana e várias outras madeiras podem ser produzidas aqui no Brasil. Então cada uma vai passar uma característica diferente. O carvalho, geralmente ela é um pouco mais seca. Já a amburana é uma madeira mais adocicada, é a grande diferença dela. E a castanheira é uma madeira que lembra bem o carvalho, porém ela é um pouco mais delicada. E existem madeiras também que não passam cor para a cachaça, que são madeiras neutras. Então, mesmo passando em um processo de envelhecimento, de contato com a madeira, elas não vão agregar cor à cachaça. É o caso de jequitibá, do amendoim e outras. Aqui a gente tem nessa vitrine nossa uma definição de quem é a figura do cachaceiro.
A definição hoje no dicionário ela é uma definição ainda pejorativa. Cachaceiro é quem bebe em excesso, qualquer bebida. Porém, o setor da cachaça vem fazendo um trabalho, primeiro, para mudar a definição no dicionário e também para mudar essa definição na cabeça das pessoas, né? Então, o cachaceiro é quem produz, quem aprecia, quem degusta, quem estuda e quem pesquisa a cachaça. E sempre vale lembrar que a cachaça ela só pode ser produzida no Brasil, uma bebida nossa, única. Então, falar de cachaça é falar da nossa história, né? Então, sempre respeitar o nosso destilado. Agora, a gente já tem sommelier de cachaça, né? Sim. Você chegou a fazer Você é sommelier de cachaça? Sou assim, já fiz curso. Qual curso? Onde você fez o curso? Fiz no Cana Brasil, no interior de Minas também. E lá, a importância desse curso para a gente, principalmente na padronização da cachaça. No momento que a gente vai fazer os blends, a gente tem que conhecer os sabores, os aromas, para poder sempre ter um produto de qualidade melhor. E quanto tempo, Renan, um curso de sommelier de cachaça? Esse foi um curso de 3 dias lá. 3 dias, Curso né? intensivo, o dia todo lá na fazenda. Você é cachaceiro? Sou cachaceiro, sim, e aqui na fábrica a gente sempre recebe muitos cachaceiros, né, que bebem cachaça, que gostam da cachaça, que respeitam a cachaça. Então é um lugar que a gente sempre mostra todo o nosso processo, a gente conta como que é o processo de produção da cachaça, contamos a nossa história também, para difundir ainda mais essa cultura da cachaça Brasil afora. A família ainda mantém o velho alambique da cachaçaria Atrás da Pedra, que fica em exposição nas instalações do sítio. Na primeira metade do século XX, Amparo produzia muito café, além de milho, feijão, legumes como batata inglesa, tomate, cenoura, repolho, variados tipos de hortaliças e frutas, a exemplo de caqui, tangerina, laranja, banana, goiaba, pêssego, entre outras. Na floricultura, existiam extensas plantações de cravo, rosa, margarida e outros tipos de flores de corte comercializadas no Rio de Janeiro. Atualmente, o Distrito Agrícola de Amparo produz tomate, pepino, repolho, couve-flor, milho, aipim, inhame, banana, goiaba e morango. Fomos até as Terras Altas, no Alto do Chuenque, entrevistar o produtor de morango, Odair Chuenque. Odair, você planta o que aqui na sua propriedade? Aqui a gente planta de tudo um pouco, né? Mas só que o nosso forte aqui é o morango, né? Você se especializou em morango. Isso, já tem 10 anos plantando e a gente vai se aperfeiçoando e... Deu para adaptar, porque Amparo é uma terra mais quente, né? Nesses últimos anos para cá, né? Bem quente. E morango não é muito de calor não, mas a gente está conseguindo levar ele. Tem uma variedade que a gente consegue manter ele na região. Certo. E de um modo geral, por exemplo, a principal atividade sua é o morango e um plantio, uma lavoura secundária que você também... Aí a gente mexe com tomate, mexe com feijãozinho também, tem inhame, né? A gente mexe por aqui. A empim a gente planta mais para o gasto, para a criação. Mas o nosso forte aqui é o morango, o tomate e o feijão. O feijãozinho que a gente vende em bandejinha para conquista aqui, para a região mesmo. O seu mercado mesmo está restrito a Friburgo, a sua produção? Friburgo, Você acha que você não tem mercado no Rio ou você não tem produção para o Rio de Janeiro ainda? Não,
Para nós vender morango aqui é bem melhor do que sair daqui para vender no Rio. Porque até a gente chegar lá, o morango pode, quando chegar no mais quente lá ainda, ele pode vir estragar. E aqui na região o pessoal prefere comprar o nosso morango, que ele é firme, é melhor do que o que vem de fora, de Minas ou do Espírito Santo. Então a gente encaixa nosso morango todo aqui na região. Certo. E, Odair, você conhece os outros agricultores aqui da região? De um modo geral, o que eles estão plantando aqui em Amparo? Um pouco de tudo? Aqui o forte mesmo é tomate, né? Repolho, pepino, essa variedade aí, eles plantam bastante aqui na região. Muita plantação, né? Morango tem eu e mais 2 rapazes aí que plantam. E frutas, então, é goiaba e morango? Goiaba e morango. Ficaram essas 2 frutas. Isso aí. Flores estão plantando aqui em Amparo? Não, deram uma travada. Tinha bastante... No passado plantava muita flor, né? Mas aí quando veio a pandemia, aí o pessoal teve que reduzir, né? Porque não vendia flor, então eles acabaram com a cultura de flor aqui e começaram a plantar essas outras plantas que a gente planta na região. E qual o mercado da sua lavoura? Como é que você comercializa? Vem caminhão aqui pegar? Não, entrego. Você entrega lá no Ceasa? Entrego. Porque aqui o acesso é ruim também, né? Aí é complicado, né? Mas aí... Como é que está o problema de estrada aqui para escoar esses produtos da lavoura? Na época da chuva é complicado, né? Estrada de chão, na época da chuva não tem jeito. É um buraco aqui, outro ali, carro quebra, mas é assim mesmo. Mas não tem muita alternativa, não. Vocês se habituaram, né? Já com essa estrutura, né? A nossa turma ajuda a tapar uns buracos aí, tapa ali, tapa aqui. A gente recorre também as autoridades aí que têm nos ajudado bem também, então... Faz o mutirão. E período assim de seca, queimada, atinge muito Amparo aqui? Vocês bastante. têm... Bastante. Vocês têm alguma forma de organização, de prevenção para queimadas? Temos não. Aqui o pessoal até só um pouco desunido, né? Porque geralmente quando acontece de ter muita queimada era para todo mundo reunir, como lá em Conquista. Eles fazem o mutirão de tratores e cercam as terras, né? Isso. E não deixa passar. Mas aqui... Não, né? É porque não são tantos produtores rurais na região, né? Menos pessoas do que lá. Então vocês ficam com medo, né? Aqui a seca é inverno mesmo, né? Inverno. No verão, apesar do calor, dá para controlar, né? Dá para controlar. Ainda no alto do Schwenk, além da produção agrícola, existe a Granja Barcelos, que produz ovos com galinhas caipiras criadas livremente. A alimentação das aves é composta por milho, soja, vitaminas, minerais e também por hortaliças da própria horta. De produtos artesanais, o distrito produz queijo, manteiga, requeijão e iogurte. Mesmo não estando no circuito de turismo rural, vale a pena o registro da produção industrial de laticínios no distrito de Amparo.